Olá a todos! Agora, se vocês tiverem feito tudo direitinho no manejo reprodutivo, essa porca é para estar gestante e nós vamos tomar os cuidados para que ela venha com essa gestação a termo e ela venha a parir os leitões, que são os frutos da produção de suínos. Então, o primeiro passo, se foi realizada a cobertura e ela está gestante, é você detectar essa gestação. Uma forma mais simples e fácil de observar se essa porca está gestante é se ela não retornar mais ao cio. Se ela tem um ciclo que gira em torno de 21 dias, a cada 21 dias ela dá um cio, se ela não retorna mais ao cio, quer dizer que ela está gestante. Pode ser que tenha algum problema de saúde, mas de maneira geral, o que ocorre naturalmente, se ela foi coberta, se ela deu o cio, se você botou o barrão para cobrir, ela está prenhe. Então essa técnica aqui de verificar se o animal está prenhe através do macho rufião, fazendo a detecção do cio, ela tem uma assertividade alta, aproximadamente 90%. Mas pode ocorrer erros, principalmente se você tiver muitas fêmeas para detectar esse cio e por conta do tempo você quiser fazer esse manejo de maneira acelerada, você pode deixar passar desapercebida alguma fêmea e aí pode ter esses 10% aí sem detectar. Então é feita essa detecção primeiramente com 17 a 35 dias e novamente com 50 a 60. Também é um manejo lento, tem que ser feito com calma, então tem que levar em consideração a mão de obra. Existem outros métodos de detecção. A palpação, mas é um método arcaico, não é mais utilizado, mesmo porque a palpação retal em porcas é muito difícil, é um espaço muito pequeno e você pode lesionar essa porca, então não é mais utilizado, é citado na literatura, mas na prática não se usa. Outro método muito interessante e barato é o Doppler. O Doppler ele capta os sinais sonoros internos da porca e você consegue perceber um aumento da frequência da pulsação da artéria ovariana. E através desse aumento da pulsação você diz se o animal está prenhe ou não. E com o passar, o adiantar da gestação, depois você consegue ouvir até o coração dos leitões. Mas necessita silêncio e nem sempre isso é conseguido dentro de uma granja de suínos. Existem testes endócrinos que detectam os hormônios relativos à gestação, à estrona ou à progesterona, mas isso aqui é muito caro e pouco prático e acaba que é usado mais para pesquisas, não é utilizado no dia a dia das granjas, sendo o método mais eficaz, mais seguro, mais assertivo e mais precoce o ultrassom, que você consegue visualizar os embriões e confirmar com certeza se essa fêmea está prenha ou não. Com quase certeza, né? Também pode existir falhas em relação ao operador não conseguir detectar e passar uma fêmea que estava gestante ficar como não gestante e vice-versa. Após a cobertura, você deve dar um ambiente mais tranquilo possível para essa porca, porque se você estressá-la, pode ocorrer mortes embrionárias e, consequentemente, menor número de leitões. Ou até, se ela tiver poucos embriões, ela pode até reabsorver esses embriões e dar um novo cio e perder aquela gestação. Então, você não pode estressar essa fêmea. Tem que fornecer um ambiente livre, calmo, de estresse, livre de estresse. A literatura cita: não manejar fêmeas cobertas até 35 dias, fornecer ambiente calmo até 70 dias. Mas isso aqui tem que ser até 114 dias, a gestação inteira. Esse período aqui é o mais crítico, mas você deve levar isso aí em consideração durante toda a gestação. 7 dias antes do parto, você leva essa fêmea para a baia maternidade. Então você banha ela, passa uma solução fraca, desinfetante e leva pela baia maternidade. Você faz isso uma semana antes do parto. Não pode ser muito próximo do parto, para ela não se estressar com aquele novo ambiente, ou mesmo a mudança de ambiente muito próximo ao parto, pode desencadear um parto precoce. E também não pode ser muito distante do parto, porque aquela porca naquele ambiente durante muito tempo, aquele ambiente acaba ficando contaminado. Então você tem que estar com o ambiente limpo para a recepção dos leitões, que são muito sensíveis.
No dia do parto, não se deve fornecer ração, para você ter mais facilidade do nascimento dos leitões, você deixa a via mais livre. E pode ser fornecido um laxativo, como sal amargo ou algum tipo de volumoso também, para diminuir o conteúdo do trato digestório e facilitar não ter concorrência na passagem ali para o trânsito dos leitões, ao nascimento dos leitões. Quais são os sinais que essa porca nos fornece quando ela está próxima ao parto? Primeira coisa, ela fica mojada, né? No linguajar popular, quer dizer que o animal está próximo, dando sinais de que vai parir. Então, um dos primeiros sinais de amojamento é o entumecimento das mamas, né? Elas vão encher para fornecer o leite para os leitões. 4 dias antes do parto, você tem também um edema vulvar. Entre 2 dias a 1 dia antes do parto, esse complexo mamário fica mais engurgitado, fica mais notável. 12 horas antes do parto, você começa a observar alguma secreção leitosa em gotas. Você vai lá, faz a ordenha e sai algumas gotas de leite, mas é em pequena quantidade. Quando vai ficando mais próximo do parto ainda, você vai lá, faz a ordenha, você observa então a secreção leitosa em jatos, já em maior volume, preparada então para fornecer para os leitões. No momento do parto, a porca demonstra inquietação, há o rompimento da bolsa, e aí você observa uma secreção muito líquida, similar à urina. Ela fica fazendo movimento dos membros posteriores em direção ao abdômen, como se estivesse fazendo pedaladas. E um parto normal tem duração de 2 até 6 horas. Com 4 horas a gente já fica mais atento que pode ser necessária uma intervenção. Mais de 6 horas já é um parto perigoso. Então aqui está ocorrendo o parto, a expulsão do leitão, que saiu se apresentou, expulsou, e no final do parto a expulsão da placenta. E entre um leitão e outro pode ter algum pedaço de placenta também. É interessante que seja realizada uma massagem no aparelho mamário para estimular a liberação de ocitocina e estimular esse parto mais rápido, para a porca não sofrer tanto com o parto. E após 20 minutos, se não nascer nenhum leitão, essa massagem então é imprescindível. E aqueles primeiros leitões que nascem, é interessante você colocar eles para mamar, tanto já para garantir o colostro para o leitão, como também isso estimula a secreção de ocitocina e também estimula mais contrações e facilidade para essa porca parir. Se não tiver nascido nenhum leitão, não vai adiantar. Se não houver passagem na via do parto, não vai adiantar nem a massagem e nem a aplicação de ocitocina. Então, se um parto, a porca iniciou, soltou, houve o rompimento da bolsa e passou ali 1, 2, 3 horas e não nasceu nenhum leitão, vai ter que ter uma intervenção. Aqui, demonstrando, ela está fazendo a massagem mamária justamente para facilitar esse nascimento, que já saiu 1 ou 2 leitões. E essa porca ela está muito inquieta, ela está muito agoniada com esse momento do parto. Ela não está relaxando. Isso também dificulta o parto. O ideal nesse momento aqui, esses que já nasceram, o ideal é ela colocar para mamar, porque já garante que ele mame o colostro e facilita o parto. Porque ela está fazendo a secagem do leitão com pó secante. Se você não tiver esse pó, pode secar com papel toalha. Ela vai prender aqui o umbigo. Já aqui nós estamos passando do manejo da porca para o manejo do leitão. Vai prender o umbigo aqui para não sangrar. Isso pode ser feito com um cordão, um barbante de algodão molhado com nylon. E depois faz o corte do umbigo. Ela vai até justificar aqui, eu ia colocar o leitão para mamar, mas a porca está muito inquieta. E aí o que ela vai fazer? Vai dar o aquecimento para o leitão. Lembra que a gente falou que é imprescindível ter uma fonte de calor para os leitões, principalmente em locais mais frios, mas aqui no Piauí também à noite faz frio e é necessário esse aquecimento. Então aqui é a baia maternidade, onde concentra as porcas que vão parir, e é interessante programar alguns partos conjuntos para caso uma porca não dê leite ou nasça mais leitões do que essa porca tem de número de tetos, você possa fazer a transferência com tempo hábil. Logo após o parto,
A fêmea deve produzir leite para os leitões, mas nós não devemos estimular essa produção de maneira muito intensa nos primeiros dias, e a gente dá essa segurada controlando a ração, porque o leitão, assim que nasce, ele mama muito pouco, uma quantidade muito pequena de leite. Ele mama uma grande frequência, ele faz muitas visitas às mamas da porca, mas ele mama uma quantidade muito pequena. Então a gente vai colocando essa ração aos poucos. No primeiro dia, nada de ração. No segundo dia, a gente coloca 2 quilos, sendo 1 quilo de manhã e 1 quilo à tarde. No terceiro dia, 3 quilos, dividido em 2 tratos. No quarto dia, 4 quilos, também dividido em 2 tratos. E a partir do quinto dia, a gente coloca a ração à vontade, distribuída em 4 tratos. Porque quanto mais essa porca comer, aí ela vai fornecer mais leite para os leitões e você vai ter leitões mais pesados. Pode até estimular para ela comer mais, colocando um pouco de água junto com a ração, 2 partes de água para uma parte de ração, para estimular ela a comer mais. Lembrando que essa fase aqui a gente está em um setor crítico, onde a gente tem que atender às exigências da mãe e à exigência do leitão. Então tem que ser dada atenção total para a sala de maternidade. É interessante que esse cuidado seja feito por mulheres, porque elas são mais atenciosas, mais delicadas, elas têm mais atenção a todas as etapas que devem ser seguidas. Após o desmame, uma boa fêmea ela leva de 3 a 5 dias para dar um novo cio. Fêmeas que têm um IDC baixo, que é o índice de desmame-cio, é o tempo que ela leva do desmame para um novo cio, elas aceitam mais facilmente múltiplas coberturas, então você tem maior chance de emprenhar, ela tem maior fertilidade e geralmente elas vão ter também maiores leitegadas. Fêmeas de IDC longo é justamente o contrário, então você tem que evitar essas fêmeas aqui. Aí você vai selecionando aquelas fêmeas que têm dificuldade para voltar após a desmama da cio, você vai encaminhando elas para o abate. Fatores que influenciam baixo IDC: genética, o tempo da lactação, lactações muito longas com quantidade grande de leitões fazem a porca perder muito peso e ela demora a dar um novo cio. Ordem do parto, se é primeiro, segundo, terceiro parto. Geralmente o primeiro e o segundo podem ter um IDC um pouquinho mais lento. Condições patológicas, se essa porca teve alguma dificuldade no parto, se teve uma infecção, a metrite, presença de micotoxinas na ração, desmame parcial da leitegada ou aleitamento interrompido, e o manejo da nutrição e da alimentação da porca. Se você não conseguir fazer ela comer muito, também ela vai perder mais peso e vai demorar a dar o IDC. Em relação aos leitões, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Os cuidados com o recém-nascido. Primeira coisa é anotar o que nasceu de vivo, o que nasceu de mumificado, o que nasceu de natimorto. A diferença por mumificado por natimorto é que esse aqui ele vem escurecido, seco, parece uma múmia, e esse aqui ele parece um leitão normal, só que quando você tenta reanimar ele, não tem viabilidade, está morto. Recebe e limpa os leitões com papel toalha ou com pó secante, limpa as narinas, todo o corpo, tenta expulsar os líquidos presentes, as secreções, massagear a região dorso-lombar, dorso-pulmonar, para ativar a circulação e a respiração, e tenta reanimar os leitões aparentemente mortos. Tem alguns leitões que eles estão ali inanimados, mas se você observar a artériazinha, aqui não dá para mostrar, a artériazinha lá do umbigo, ela pode ter uma frequenciazinha que sinaliza que ele ainda está batendo o coração. E aí você se esforça e tenta reanimar esses leitões. Amarrar e cortar e desinfetar o umbigo, isso aqui todos os animais é importante. Isso vai evitar infecções, onfalite, artrite, ou infecções localizadas, ou mesmo infecções generalizadas, como septicemias, que podem levar esse leitão à morte. Orientar e auxiliar as primeiras mamadas do colostro, isso garante a imunidade do leitão e ajuda na expulsão dos demais leitões. Aqui está colocando o iodo no umbigo, fez o corte e colocação do iodo. Oferecer a temperatura adequada lá no escamoteador. A fonte de calor você que decide como vai ser feito. No terceiro dia pode ser feito o corte do terço final da cauda. Isso é realizado porque os leitões não têm sensibilidade nessa pontinha da cauda. E aí podem vir outros leitões brincando
com a idade um pouco maior, e aí morder, ele não percebe, começa a sangrar, e se tiver numa situação de estresse pode gerar canibalismo e os outros leitões levar um dos leitões a óbito por conta dessa presença do sangue. Eles vão lá, são atraídos pela cor, e o suíno é um animal muito curioso. No segundo ou terceiro dia deve ser feita a aplicação do ferro intramuscular, são 2 ml na tábua do pescoço. De preferência a gente faz essa aplicação na musculatura do pescoço, porque se tiver algum abscesso, uma sujidade, você não perde um corte caro como o pernil. Então não deve ser feita a aplicação no pernil. E entre 7 e 10 dias proceder à castração. Não deve ser feito isso aqui muito tardiamente, porque quanto mais jovem, é mais fácil de cicatrizar, tem menor hemorragia. E se vier a ter algum problema, esse leitão consumiu menos ração, então vai ter um custo menor a morte desse leitão. Então esses eram os cuidados pós-cobertura e para o leitão. Qualquer dúvida, mande para a gente. Até a próxima aula.